Oi, gente! Estamos começando o primeiro podcast e hoje estamos aqui com um convidado de Taboão da Serra. Isso mesmo, viva Tabuão sempre. Acho que é o nosso primeiro. Não, primeiro convidado, acho que não. Acho que esse é o nosso segundo convidado de Taboão da Serra, nosso vizinho aqui, de Embu das Artes. Direção, muito obrigada por ter aceito o nosso convite, né? De vir aqui bater esse papo, contar um pouquinho sobre a sua história, falar um pouquinho sobre o trabalho desenvolvido lá em Taboão. Eu que agradeço, Dri. Muito obrigado pelo convite, toda a equipe aqui do Primeiro Notícias. Meu primeiro podcast da vida. Fico Então, muito feliz. dizem que as primeiras coisas da vida a gente nunca esquece, né? Acho que o primeiro podcast também. Ai, que bom. Roda a vinheta. Vanderlei Bressan iniciou sua vida política no Grêmio Estudantil e ingressou na vida pública em uma importante pasta, a Secretaria de Cultura, onde desenvolveu diversos projetos revolucionando a forma de enxergar a cultura em Taboão da Serra. Como primeiro suplente, assumiu em 2021 como vereador por 90 dias e durante este tempo consolidou a indicação de emendas que refletiram diretamente em diversas áreas da cidade. Atualmente, Bressan é secretário de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda da cidade, atuando diretamente em buscar oportunidades de capacitação, formação e emprego para os moradores de Taboão da Serra. Pois bem, vamos começar falando sobre o nosso patrocinador, Ilha 9, a nova balada aqui de Embu das Artes. Fica ali próximo da rodoviária de Embu. Segue lá a programação completa, sempre no Primeiro Notícias, no Instagram e no Facebook. Vamos lá começar o nosso bate-papo de hoje, né? Fala um pouquinho sobre você, fala sobre como você... Quem é? Quem é o Vanderlei Bressan? Essa pergunta é difícil, né? É sempre difícil falar de si mesmo, mas olha, eu nasci e moro aqui em Taboão da Serra, no Jardim Suiná. Meus pais, eu sou filho da Dona Mocinha, uma senhora nordestina que veio de Pernambuco para cá. Aquela história de muitos brasileiros. Meu pai também veio da zona rural do Paraná para Tabuão. E aqui eles se conheceram e formaram a nossa família. Sou fruto da escola pública. E acho que, até para falar um pouco do nosso trabalho, né? Eu acho que é nesse momento em que eu percebo a minha necessidade pelos serviços públicos, que eu começo a me interessar pela gestão do serviço público, né? Porque quem depende do serviço público muitas vezes se depara com aquele desconforto do mau atendimento ou do serviço público que não alcança. Eu costumava dizer, né, assim, na minha época de criança e adolescente, você não tinha oficinas de cultura, oficinas de esporte gratuitamente. Você tinha aula de educação artística e aula de educação física na escola, quando tinha, e não passava muito disso. Então são aspectos que mudam completamente a formação das pessoas, né? E eu penso que foi nesse momento que eu me percebo indignado. Eu acho que essa é a palavra. Eu acho que a minha proximidade com a política se vem muito da indignação, do querer fazer diferente. Eu saio da escola pública, onde eu havia sido presidente do Grêmio Estudantil, da escola Dr. Reinaldo Faleiros, então eu começo pelo movimento estudantil. O movimento estudantil é uma base, a porta de entrada para a minha vida pública. E aí vou cursar Relações Públicas através do ProUni, um programa social também de garantia de inserção das pessoas na universidade. E começo a militar num partido político, e aí começa a minha trajetória política que abrange tantas questões sociais, mas muitas questões dos direitos humanos, mais tarde a questão da cultura, e hoje a gente está aí nesse desafio de fazer uma gestão voltada para capacitação profissional, para empregabilidade, para geração de trabalho e renda para as pessoas.
Bacana, bacana. Você iniciou a sua vida política. Você tem aqui um histórico aqui, né? Secretário de Cultura, ou atualmente secretário de Desenvolvimento Econômico. Você iniciou a sua vida como secretário ou você já tinha disputado uma eleição para vereador? Vou te contar. Vereador ou outro cargo, né? Eu, aos 13 anos, eu tinha 13 anos, eu já atuava no movimento estudantil na escola. E eu me lembro muito que naquele momento tinha acabado de vencer as eleições em São Paulo a Marta Suplicy. E a Marta fez uma campanha muito voltada para a questão dos direitos sociais, a questão da mulher, a questão das pessoas que mais precisam, uma educação de qualidade, já falava dos céus na campanha. E eu me lembro que eu assisti aquela propaganda eleitoral e que de alguma forma falava comigo, falava com a minha história, falava com as minhas necessidades. Então eu decido procurar o Partido dos Trabalhadores da minha cidade para começar a atuar no PT. Então, com 13 anos, eu participo da primeira reunião do PT. Eu me lembro que foi em Osasco. Me lembro que tava figurões, o José Genuíno, o Mercadante. Então, uma memória bem afetiva. E a partir daí eu começo a participar das atividades do PT de Taboão da Serra. Então, participei da primeira campanha que o Lula vence as eleições, em 2002. Em 2016, eu participo ativamente na campanha do atual secretário de Assistência Social de Taboão, que foi vereador, foi eleito vereador, o Wagner Exten. Ele é um assistente social, que foi candidato, a segunda candidatura dele a vereador, e eu participei ativamente, e ele me convida para ser assessor dele na Câmara Municipal. Então eu começo como assessor do Wagner. Por 8 anos eu fiquei como assessor do Wagner lá na Câmara Municipal. E o mandato dele acabou despertando em mim uma vontade, uma disposição de atuar em outras áreas também. E aí eu começo uma atuação em defesa dos direitos humanos, em especial para a população LGBT. Nós chegamos a construir, eu fui o presidente da primeira ONG LGBT de Taboão da Serra, aí da região. Nós organizamos 3 paradas do orgulho LGBT em Taboão da Serra, chegou a alcançar 30 mil pessoas, uma em 2010, uma em 2011 e uma em 2012. E aí o trabalho em torno da questão LGBT, que ainda era um tabu. Eu me lembro que a gente comemorou em 2011 a aprovação do STF da união estável. E a gente nem imaginava que poderia se tornar em casamento civil. Em 2011 ainda, durante a programação da parada, nós trouxemos a Marta Suplicy, que era, olha só o destino, né? Encontrando as coisas. Que era então ministra, senadora. Ela era senadora e estava como relatora do projeto de lei que criminalizaria a homofobia. Nós fizemos uma grande plenária na Faculdade Anhanguera, ali no centro de Taboão, e naquele momento o movimento LGBT estava gritante, mas ainda com muitos desafios. Sim, não tinha 50% dos direitos que nós temos hoje, né? A questão do casamento civil, a questão da criminalização da homofobia, a questão da possibilidade de adotar, de adoção, nome social. Não se tinha isso, você poder mudar o nome da identidade, assumir a identidade de gênero da pessoa. Enfim, era um outro momento, né? E aquilo me deu uma projeção. A gente fazia uma parada com 30 mil pessoas. A galera que ajudava na organização e na militância da ONG falou: você precisa ser candidato, você precisa ser candidato. E curiosamente, Adriana, eu fui candidato em 2012 a vereador, e pelo PT, curiosamente, a nossa campanha não teve como principal bandeira a pauta LGBT. Olha que interessante. Porque havia o entendimento do nosso grupo de que sim, nós somos LGBTs, mas isso não resume a nossa vida. Sim. O LGBT, ele também usa o SUS. O LGBT, ele também precisa estar inserido na escola. O LGBT também tem família, também tem marido, tem esposa. O LGBT também quer trabalho, quer renda. E o LGBT também se torna idoso. Essa é uma discussão importante que é muito pouco debatido.
E nós optamos pelo caminho de fazer uma campanha para discutir a cidade. Porque esse é um problema que a gente acaba carregando conosco, que é o rótulo. Quando eu saio desse processo, inclusive, eu tenho que lutar, vou te falar daqui a pouco sobre isso, contra esse rótulo. E nós fizemos uma campanha para toda a cidade, que foi uma campanha vitoriosa. Eu tinha 24 anos de idade. Eu era um menino. E eu fui o 20º candidato mais votado de Taboão. Tive 1.485 votos. A gente saiu com uma sensação, claro, com a dor da perda, né? Perder nunca é legal. Sim. Mas com a clareza, com a nitidez de que é possível fazer política conversando com as pessoas, convencendo as pessoas, acolhendo as pessoas e principalmente ouvindo as pessoas. Esses 1.485 votos foram frutos de muito diálogo, de muita conversa e de uma escuta sensível sempre. A campanha de 2012 para a campanha de Isso. 2020. Foi esse reflexo? O que teve de diferente? Mudou muita coisa. Mudou muita coisa? Mudou muita coisa. Mudou porque a minha projeção era outra. Eu tinha tido a oportunidade, dada pelo ex-prefeito Fernando Fernandes, de assumir a Secretaria de Cultura. Né? Eu havia sido assessor da deputada Analice por 8 meses e ele me dá esse convite. E nós trabalhamos muito e claro que nós retribuímos esse gesto para ele com muito trabalho. O Fernando dizia assim para mim, antes eu tinha dificuldade de falar da cultura, agora eu posso falar da cultura com tranquilidade. Então nós retribuímos a ele esse gesto, contribuindo com o governo dele na política pública de cultura, que foi muito bem avaliada. E graças a Deus e o trabalho de toda a nossa equipe continua sendo uma referência ao tempo que nós passamos lá. E ter tido a possibilidade de assumir um espaço de gestão, e é muito legal, né? Eu me lembro do dia da minha nomeação. Eu entrei numa sala em que estavam todos os secretários e todos os figurões da política taboanense. Né, que eu acompanhei desde criança, né? Eu sempre tive essa proximidade, esse interesse pela política. Me lembro da Arlete Silva, que hoje é uma grande amiga, Olívio Nóbrega, que é um colega hoje de secretariado, enfim, grandes nomes da política taboanense lá. E era uma sensação de, parece que não é o meu lugar. E, na verdade, ali eu estava rompendo um não lugar para o jovem gay da periferia, filho de pais humildes, que não são da política, mas que pela escola pública, pela indignação social, conseguiu, de alguma forma, ascender até aquele lugar. E foi muito gratificante. E ter tido a possibilidade de realização, que esse é o grande... Esse é o grande charme, o grande encanto de você poder estar à frente de uma secretaria. Você consegue realizar micro mudanças, mas que são importantíssimas. E o tempo que nós ficamos na cultura, nós conseguimos deixar uma marca. Todo mundo que ia nos eventos que nós organizávamos, nas reuniões com as mães dos alunos das oficinas de cultura, enfim, eu sempre fazia questão de dizer que o nosso lema não é porque é público que tem que ser de qualquer jeito. Muito pelo contrário. É exatamente pelo fato de ser público que tem que ser bem feito. Tem que ter excelência. A universidade pública é referência. O Hospital das Clínicas, né, que a gente fala muito mal do SUS, mas é do SUS e é referência. Né? E por que nas prefeituras os pequenos espaços também não precisam ter essa qualidade? Foi nessa toada que nós trabalhamos. Nós ampliamos os números. Vou te citar alguns aqui, tá? Se tiver adiantando alguma pergunta sua, você me faz parar. Não? Mas, tranquilo. Só para você ter uma ideia dos números. Nós tínhamos atividade de cultura em 2 espaços na cidade. No CEMUR e no Espaço Multicultural do CSU. Nós chegamos no momento a ter 16 polos de cultura. Nossa. Então, assim, eu sou ruim de exatas, eu não consigo fazer nem qual que é a porcentagem disso. Mas o Parque das Hortênsias, a Arena Multiuso, que tinha acabado de ser inaugurada, tinha 1 ano e não tinha atividade. E a Arena tem uma arquitetura difícil, problemática, a comunidade não entendia direito ainda ali no entorno qual que era a função daquele equipamento. Nós chegamos a ter 1.200 alunos só na Arena Multiuso.
parceria com igrejas, parceria com associações. Qual que era o nosso pensamento? Eu também vivo num extremo. E eu não vivo no centro da cidade. E muitas vezes eu queria fazer coisas no centro da cidade e eu não tinha dinheiro para pagar o ônibus para chegar até o centro da cidade. Então, a gente se esforçou, não conseguimos cobrir toda a cidade, mas a gente se esforçou para que a atividade de cultura estivesse o mais perto possível das pessoas, para que todo mundo pudesse fazer cultura. Além de tem um outro aspecto da nossa gestão que eu sou apaixonado e estamos levando essa experiência para a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que é o atendimento para pessoas com deficiência. Primeiro porque eu parto do princípio de que todo mundo é deficiente. Eu sou muito deficiente. Sim. Eu sou eficiente em algumas coisas, mas tem centenas de outras coisas que eu sou deficiente. Então eu parto desse princípio. Eu prefiro olhar para as pessoas a partir da potencialidade delas e não das limitações. E a gente provou que todo mundo podia fazer atividade de cultura. Nós tínhamos cadeirantes nas nossas turmas, nós tínhamos, fizemos turmas de dança e teatro para crianças surdas. Parece inimaginável, mas crianças surdas dançavam. Nós criamos uma companhia de dança para cegos. Então, eram adultos já deficientes visuais que adquiriram, em 90% adquiriram a deficiência visual, e aí você já faz uma análise assim, de uma falha no serviço de saúde, porque normalmente vem da diabetes, não conseguia tratar, e aí decorria a cegueira, e a gente fez a companhia de dança para cegos, que foi encantador. Toda a rede de saúde mental do município, das mais diversas deficiências intelectuais, a gente mandou professor de cultura e arte. Tem histórias, Dri, assim, de meninos do CAPES 2, inclusive, que até mandei uma emenda para eles enquanto vereador. O CAPES 2, ele trata aquela pessoa que ela tem uma doença mental severa e persistente. É aquele caso mais complexo. E que, na nossa sociedade, reflete comigo, me diz se eu estiver errando, a família, por excesso de cuidado, acaba infantilizando essa pessoa. Né? Então, é uma eterna criança, mesmo não sendo. Né? Faz uso de medicação intensa que muitas vezes deixa os músculos enrijecidos. E quando a gente fala do portão para fora, a gente está falando, vou usar um termo preconceituoso, mas acho que vocês vão concordar comigo, porque é o que a gente escuta. É o doidinho da rua. As pessoas olham e falam assim, sabe ali onde mora o doidinho? Olha só, despersonaliza a pessoa. E nós, assim, dentro da nossa possibilidade, por acreditar que a arte e a cultura, ela é transformadora, nós levamos as atividades de cultura para lá. Tinha esse menino específico, ele quase não conseguia falar. Ele falava com a gente por ruído. E ele foi fazendo as oficinas de teatro. Você tinha que ver. Eu acho que eu tenho isso em vídeo. Eles faziam com improviso. Então eles mesmos, um errava, o outro já entrava com improviso, virava um grande espetáculo de comédia, e eles tiravam a onda com aquilo, e todo mundo aplaudia, todo mundo querendo dizer o quanto gostou. Esse menino arranca o microfone e fala: eu quero agradecer vocês por estarem aqui, eu tô muito feliz de vocês virem assistir a gente, eu amo vocês. Isso não tem preço. Isso não tem preço. Então, a nossa gestão de cultura ficou marcada e por uma agenda cultural importante. Me lembro que a gente, logo no final do penúltimo ano, início do meu último ano lá, nós começamos a fazer show musical gratuito. E aí, nós contratamos uma cantora para fazer um show em homenagem a Maria Bethânia. Me chamavam de doido. Ninguém gosta de Bethânia. Aonde já se viu em Tabuão? Vão ouvir Bethânia. Eu falei, como que você sabe se não gosta, se nunca foi oferecido? Como que a gente pode dizer? Né? Porque aí fica com... reclama do fluxo que acontece na periferia. Mas não promove, né? Ué, eu só conheço aquilo que vai dialogar comigo. Exatamente. Pois nós fizemos um show, tinha umas 600 pessoas. E parecia, eu comparo sempre isso, parecia aquele bailinho
da alta sociedade, cidade de interior. Uhum. Gratuito, no Semur, para as Legal. pessoas curtirem música de qualidade. Enfim, nós fizemos uma agenda muito intensa, o próprio Quentão do Tabuão, yoga ao ar livre, parceria com todos os coletivos de cultura. Nós conseguimos, que isso deu trabalho, nós conseguimos repactuar a relação com a classe artística. Ai, bacana. E com a sinceridade. Porque eu sempre digo, eu prefiro te dizer, ficar vermelho e te dizer não, Uhum. só que eu vou ficar vermelho só agora, daqui a pouco passa. Uhum. Em um dia passou. Uhum. Do que eu te falar um sim falso e ficar amarelo a vida toda. Exatamente. Então, a nossa relação com a classe artística foi uma relação muito sincera. Olha, o que dá, dá. O que não dá, a gente precisa trabalhar para conseguir conquistar. Em toda a nossa região, não é só Taboão, a gente não tem nenhum histórico de investimento do poder público na classe artística. A gente não tem um histórico disso. Uhum. Tem governos que recebem um pouco melhor, tem governos que nem conversam, mas não tem, porque é um reflexo da sociedade. Eu dizia sempre, né? Tem um buraco na rua? Ah, já vai correndo lá na porta da prefeitura brigar com o prefeito. O posto de saúde está sem remédio? Vai lá também brigar com o prefeito. Ah, o ônibus está atrasando, está vindo lotado? Vai brigar com o prefeito. Agora fica sem cultura. Tá tudo bem. Tá tudo certo. Tá tudo certo. As pessoas não aprenderam a importância que a cultura tem na formação das nossas vidas. Exato. Então, Que é tão importante quanto todas essas questões, né? Saúde, transporte. cada real que a gente gasta na cultura, a gente economiza 10 na saúde. Exato. A gente economiza na segurança, porque o cara que tá ali, ó, participando de uma atividade de cultura, ele tá muito mais próximo da cidadania e menos vulnerável à marginalidade. Uhum. Cada centavo que você gasta com cultura, você tá investindo em educação. O cara do teatro aprende a ler, Uhum. aprende a interpretar, Sim. consequentemente aprende a escrever. Uhum. O cara que dança aprende a ter disciplina, concentração, o ouvido, a escuta fica mais perspicaz. Para você dançar, você precisa entender aspectos culturais globais. Enfim, cultura é educação, é saúde, Você já viu que eu sou apaixonado por cultura, né? Sim, eu tô aqui. Eu falei, não vou nem interromper, porque você fala com muito amor com relação à cultura. Você citou, né, diversos pontos aí, né, dessa sua trajetória, mas tem algo que você gostaria de dar ênfase mesmo, que foi algo que você chegou em casa, deitou a sua cabeça no travesseiro e falou assim, que felicidade de ter concretizado isso, ter participado disso, ter feito parte, né? Pode escolher 3? Pode. Eu não vou conseguir. Eu vou dizer que são 3. Primeiro, nós concursamos, abrimos concurso público e concursamos em torno de 30 profissionais de cultura. Legal. Isso é muito bacana, porque não importa quem seja o governo, os profissionais de cultura estão lá. Uhum. Isso foi algo que me deu muito orgulho. Uhum. Nós vivemos a Lei Aldir Blanc, né? E eu pude participar de alguma forma desse momento, mais na prestação de contas, mas para Taboão veio 1.800.000. Taboão foi na macro Osasco, na região de Osasco, Taboão foi a primeira cidade a abrir edital, a primeira cidade a pagar o artista e a começar a prestar contas. Nós fomos pioneiros. E a divisão eu avalio que foi fantástica, porque não foi nem muito para você só privilegiar poucos, mas também não foi pouquinho que o artista não tinha o que fazer. O menor prêmio era um prêmio de R$10.000. O menor prêmio. E nós premiamos em torno de 160 artistas da cidade. Toda a classe artística taboanense. Nossa, que legal. Foi premiada. Tanto é que não teve... Ainda sobrou, se eu não me engano, R$12.000 que não complementou. E a gente foi correndo atrás dos artistas, né? Mas, graças a Deus, não encontro ninguém que fala assim, eu tentei, não consegui. Então, teve Vida Aldir Blanc. Depois eu vou contar que eu tentei dar uma continuidade nela enquanto vereador. Mas eu te conto já quando eu falar da Câmara. E por último, tá se realizando. Vou te convidar o Primeiro Notícias já tá lá. Fruto do nosso trabalho, nós visitamos
o Paço das Artes em São Paulo, a escola de bailado da cidade, do município de Ourinhos, lá perto em São Paulo, ainda mais perto do Paraná. Nós desenhamos tudo, pensamos em tudo e a gente já está de pé. Falta só os últimos detalhes para a inauguração da Escola Municipal de Artes de Taboão da Serra, dentro do Parque das Hortênsias, um prédio lindo, 3 andares, em conexão com o meio ambiente, sustentável. Essa sim vai ser uma grande realização do nosso sonho lá na cultura, e eu sinto que de alguma forma tem um pouquinho do nosso DNA lá. Ai, que bom. Fico muito feliz. Mas E estaremos lá. Você tinha me perguntado, esse trabalho fez com que eu disputasse a eleição de outra forma, com uma outra musculatura, porque aí as pessoas puderam me conhecer pela minha capacidade de realizar. Sim. Minha não, nossa, porque a gente sempre trabalhou em grupo. E era muito fantástico quanto a gente conseguia juntar pessoas no entorno. Tinha gente que estava desesperançosa de ser servidor público. E na nossa gestão, a gente conseguiu resgatar a autoestima dos servidores. Quando eu vi, eu estava no domingo, à noite, no maior pique, cuidando do evento, porque não tem nada mais prazeroso do que você oferecer prazer para as pessoas, né? Então, o servidor redescobriu isso lá na cultura. E aí nós fizemos a disputa, muito apoiado pela cultura, mas também pelo esporte. Eu sou um fã e me sinto padrinho do futsal feminino Taboão, que para mim é um espaço de resistência, que mostra que o lugar da mulher é onde ela quiser, e quando ela quer estar, ela se torna a melhor do mundo, né? Nossa treinadora lá de Taboão, a Cris Souza, é fantástica. A melhor treinadora do mundo de futsal feminino. E as meninas, as pequenas, porque elas começam com as pequenininhas. O Tabuca Júnior também é um outro grupo aí de futsal masculino que também atende desde os pequenininhos e que de longe é o time de futsal masculino hoje de Taboão com melhor resultado. As artes marciais também, a gente tinha gente do Kung Fu, meu amigo Vinícius é um grande professor de karatê. Os coletivos de cultura também nos ajudaram, uma galera da educação também muito próxima da gente. Enfim, a gente conseguiu juntar mais personagens, aí, atores nessa trajetória, e eu tive 2.171 votos. Fui o primeiro suplente, mas perdi a eleição. Numa eleição dura, com pandemia, foi muito atípica, né? Fora de time, mas foi uma eleição vitoriosa também, assim, dadas as circunstâncias, foi muito bom. E não cansei ainda, eu acho que dá para tentar mais uma. Muito bom, muito bom. Após as eleições, né, de 2020, em 2021 você assumiu por 90 dias, né, na ausência do Marcos Paulo, né? Como que foi essa experiência? Olha, chegar na Câmara é um sonho, né? É um sonho. Mas primeiro eu queria dizer, assim, do respeito que eu tenho pelos 13 vereadores. Não significa que a gente concorda sempre. Lá mesmo a gente discordava. É importante, né? Mas eu tenho muito respeito por cada um deles. Eu me lembro que no meu discurso de posse eu fiz questão de citar cada um deles e a representatividade de cada um deles. Ser vereador numa cidade como Taboão só é possível se exista trabalho. Então, eu me tornei muito mais próximo e amigo dos 13 vereadores que representam muito bem a cidade lá na Câmara. Mas é desafiador. Porque a Câmara é uma grande vitrine. E deu a possibilidade da gente, isso é um presente também, né? Da gente poder tornar público tudo aquilo que a gente pensa. Né? Você tem, pela sua função, pelo seu trabalho, um lugar de fala. A Câmara é um outro lugar de fala. E um lugar de fala institucional, né? Então, assim, primeiro que eu pude questionar ações do governo federal, do presidente Bolsonaro, nos 3 meses que eu fiquei, porque ele consegue, durante 3 meses, ele consegue fazer bastante burrada para que eu pudesse questionar. Você fazer 4 anos aí. Se fosse 4 anos, ia ser sessão de terapia.
Além disso, são pequenas ações na Câmara que você consegue avançar em questões importantes. Vou te dar um exemplo. Eu sou um grande admirador da mulher, e eu sempre tive uma sensibilidade e empatia para me pôr no lugar da mulher. E eu tenho a compreensão de que a saúde da mulher, ela precisa ser tratada com seriedade, porque existem algumas patologias que são inerentes do corpo da mulher. Uma delas é a endometriose. Sim. Uma mulher com endometriose, ela, além de muito desconforto e dor, ela vê a possibilidade de ser mãe, da maternidade, ameaçada. Sim. Porque dependendo do grau da endometriose, ela compromete as trompas, compromete a condição de ser mãe. A mulher que tem acesso à renda, também não dá para ser qualquer renda, tem que ser uma renda um pouquinho elevada, ela tem convênio médico, faz a cirurgia de endometriose a tempo. Se tiver tudo bem, ela consegue engravidar. Se não, ela consegue pagar a fertilização, né? E a mulher pobre? E a mulher que depende do SUS? Ela não consegue a cirurgia de endometriose a tempo, porque não é tratado como uma cirurgia de emergência. E ela se vê o direito dela, o sonho dela de ser mãe, indo pro ralo, acabando. E não dá pra gente não ter sensibilidade nisso. A gente tá falando da felicidade das pessoas. E para mim a política nada mais é do que uma ferramenta para tornar as pessoas felizes. Para mim, pelo menos é isso. Eu pelo menos a utilizo para isso. Nós fizemos um requerimento solicitando informações do então governador João Dória, porque antes tudo era pandemia, né? A pandemia virou bengala para tudo. Qual que é do plano para o ano de 2022 de cirurgias de endometriose no estado de São Paulo? E destacando a importância o que aquilo representaria. Representaria a destruição do sonho de mulheres em ser mãe. Então, se não fosse a Câmara, não teria tido a possibilidade de comprar essa briga. De talvez ser um porta-voz dessas mulheres. A quantidade de mensagens que nós recebemos quando a gente falou sobre esse tema na Câmara foi de outro mundo. Além disso, contar mais uma ação legal lá. Nós apresentamos um projeto de lei que foi aprovado que autoriza o prefeito a criar a Escola Municipal de Artes. Para não correr o risco que ninguém tenha a ideia de transformar a Escola de Artes em outra coisa. Vai ter Escola de Artes. Então, você defender a cultura, né? E você não tem nenhum equipamento em Butem, tá bom? Não tem nenhum equipamento que foi um equipamento pensado para a cultura. É sempre o CEMUR, embaixo umas salas que a gente entrou lá e virou a escola de bailado. Sim. Mas não foi pensado para aquilo. Então, nós temos a lei que cria a Escola Municipal de Artes. Eu caí, Dri, porque o Marcos Paulo, ele é presidente da Comissão de Segurança Pública. E aí eu virei presidente da Comissão de Segurança Pública. Eu falei, caramba, não é muito meu tema. Não é muito meu tema. Mas eu falei, não vou passar por aqui, a gente precisa fazer uma audiência pública. E foi fantástico, porque primeiro que teve presença do público, a gente chamou uma audiência pública para discutir a questão de segurança na cidade. Vieram representantes de todos os poderes da polícia, os 2 delegados da Polícia Civil, os 2 tenentes da PM, o secretário de segurança que coordena a GCM. E aí é um debate recorrente, né, nas polícias. Até na paz, mas vou fazer meu apelo nas polícias, que a gente precisa repensar a política de segurança. E a sociedade também, parte da sociedade tem essa visão, que, a meu ver, pode ser melhor discutida. A audiência pública, ela versou praticamente a noite inteira sobre a poluição sonora, sobre a lei do silêncio. Sim. E eu era presidente da mesa, né? A maior reclamação aí, né, da população. Só que, qual que é a minha crítica? E aí antes de encerrar a audiência, eu consigo fazer esse debate lá que foi enriquecedor, foi fazer um contraponto. Sim. É muito bonito quando a gente fala assim, não, tem que acabar com barulho e tal.
Mas vamos analisar a cidade com a sua diversidade? A igreja faz barulho? Faz. O terreiro de candomblé e umbanda faz barulho? Faz. O aniversário de criança faz barulho? Faz. O churrasquinho do final de semana faz barulho? Também faz. O que a gente precisa diferenciar é o que é o fluxo financiado por forças obscuras do que é entretenimento e arte. Exatamente. Não é porque eu posso pegar meu carro e ir até a Vila Madalena, me divertir na Vila Madalena, que o meu vizinho que mora no Pirajussara não pode se divertir com a família dele. E aí é uma linha muito tênue. E para mim foi muito importante poder fazer essa. Queria ter ficado mais tempo para continuar essa discussão. A polícia, a política pública, não é só a polícia, mas a política pública de segurança precisa discutir essas questões. Não adianta achar que reprimir arte, cultura e entretenimento que vai resolver o problema da segurança pública. Primeiro porque não vai conseguir, só vai reprimir e não vai conseguir exterminar. Porque se tem algo que a arte, a cultura e o entretenimento tem dentro dos brasileiros, é a resistência. Vai continuar. Agora, não dá para generalizar, não dá para achar porque está acontecendo uma festa lá no Jardim Comunitário, que é um bairro vulnerável, que necessariamente todo mundo ali é criminoso. E é engraçado que essas ações acontecem majoritariamente nas periferias. Então foi legal ser presidente da Comissão de Segurança Pública, porque a gente pôde fazer esse contraponto. E muito num convite de chamar a política pública de segurança, a PM, a Polícia Civil, a GCM, para que a gente possa discutir com outros atores e criar pactos. Você pode criar pacto com o dono do bar. Você pode. Agora, quando você não cria pacto, quando você ignora, quando você invisibiliza, aí outras forças obscuras começam a criar pactos, né? Então, eu acho que dentro da política pública de segurança, numa cidade, é fundamental que se discuta nessa perspectiva. E não dá pra pensar numa cidade que não tem entretenimento, que não tenha diversão, que não tenha... Porque é isso, você pode não ir pro bar, mas você vai na igreja, sua igreja também faz barulho. Exatamente. Ou você não vai no bar, mas você vai no terreiro, seu terreiro também faz barulho. Então a gente precisa criar a política do bom senso, né? E, de longe, a poluição sonora não é o maior problema de segurança pública de Tabuão, e nem do estado de São Paulo, muito menos do Brasil. Com certeza. Mas, tirando essa parte polêmica, acho que a gente teve um outro avanço também que foi muito legal. Nós chamamos uma ação em comemoração ao Dia Mundial de Luta contra a AIDS. Bacana. E é um tema que é muito pouco discutido. Sim, sim. E que a gente escuta muito Precisa assim, ter proibido, né? As pessoas É. podem falar, não pode... E tá todo mundo sujeito, né? O tempo vulnerável, o tempo todo. Todo mundo que tem vida Exatamente. sexual ativa tá vulnerável. Exato. Precisa ser tratado como política pública. Mas o grande debate do encontro, que também, graças a Deus, estava lotado de estudantes nas áreas da saúde, foi muito legal. O grande discussão foi o seguinte, a gente estava escutando muito assim, porque fulano se infectou, agora todo mundo está se infectando, porque está se infectando porque tem remédio. Agora tem remédio, ninguém mais morre, então tá todo mundo se infectando. Não é que tá todo mundo se infectando. Aí ninguém usa mais camisinha. E a gente começou a discutir. Primeiro que o uso de preservativo ele é extremamente questionável. E senão, o consumo de pílula do dia seguinte não seria gigantesco como é. Exato. Né? E acho que a gente já passou daquele momento de achar que o HIV ele só infecta homossexuais, heterossexuais também. Enfim, então, primeiro é isso, assim, há muitas janelas sobre o uso de preservativo. Exato. Muitas. Exato. E segundo, que assim, na nossa concepção, o que tem matado as pessoas é o preconceito. Exato. É o preconceito de ir lá fazer o teste. Porque ele acha que se ele fizer o teste e der positivo, ele vai estar condenado. É uma condenação de morte, né? E por mais que tenha tratamento, medicação adequada, qualidade de vida, acompanhamento, você ainda tem discursos, como do presidente da República, né? Que o tempo inteiro vive dificultando a política nacional de enfrentamento ao HIV/AIDS e outras infecções sexualmente transmissíveis, dificultando o acesso. Então, acho que foi um outro momento que nós demos voz
a uma parte da sociedade que é calada. E eu tive o presente, a bênção de Deus, de estar na Câmara no momento das emendas. Ah, bacana. Então eu pude destinar emendas impositivas. Vamos ver se eu lembro tudo. Ó. Nós mandamos R$10.000 para comprar ar-condicionado para o CAPES 2, que é aquele equipamento que eu estava te falando, de saúde mental. Sim. Nós mandamos R$30.000 para o Instituto Kiran Reed, que é o Instituto do Padre Quirano, aqui na Isarvon Takeuchi. O Instituto do Padre, ele atua com uma casa de acolhimento para pessoas com dependência química e de álcool. Tem um projeto para crianças, tem projeto para idoso, um projeto musical para pessoas com deficiência, tem uma farmácia orgânica. O Padre Quirano é um pedacinho de Deus aqui em Taboão. E aí nós mandamos 30 mil porque eles vão montar um estúdio de TV onde na pandemia eles foram objeto de comunicação com as famílias dos atendidos, enfim, que tá um sucesso. 35 mil para uniformes pro Clube Tabuca Júnior, então toda a galerinha do Tabuca vai receber esse ano uniforme gratuito. 65 mil para compra de um carro para o futsal feminino Tabuão, para ajudar no projeto, na locomoção das meninas. R$100 mil para uniforme para todos os atendidos das oficinas de cultura da cidade. Então, todo mundo que faz oficina. Então, as meninas do balé vão receber o seu colã, os meninos vão receber também lá o bodyzinho com a calça. Todo mundo vai receber o seu uniforme. E mais R$100 mil, que eu te falei, que eu tentei fazer na Câmara, que vai ser transformado num edital de incentivo aos artistas tabuanenses. Nós estamos construindo um edital que vão ser 20 prêmios de R$5 mil. Então, esse foi o legado lá na Câmara. Um super legado, né? A gente trabalhou um pouquinho, né? Trabalhou. Tivemos algumas perguntas, né, lá na nossa caixinha. Vamos... Temos alguns outros assuntos, né? Mas para contemplar todo mundo, né? Não ficar ninguém aí sem uma resposta. Legal, que eu perdi. Eu vou comer um salgadinho enquanto você... E esse é de camarão, o famoso Albicem. Ó, tô fazendo propaganda. É uma delícia. Depois dessa, o Albicem devia patrocinar o podcast. Eu também acho. Você quer que comece com polêmica ou tranquilinho? Você que manda. Vamos lá. Eu tô num dia tranquilo. Não, na verdade, antes das perguntas, eu queria que você falasse um pouco sobre o trabalho que você está desenvolvendo atualmente em Taboão da Serra, porque aí tem algumas outras perguntas, então que faz um pouco mais sentido a gente falar com relação a isso. Em dezembro do ano passado, o prefeito Aprígio me chama para conversar e primeiro dizer assim, né, do quanto foi legal ter convivido de novo com o Aprígio. Quando eu fui candidato a primeira vez, o Aprígio foi o candidato a prefeito. Olha só, que ironia do destino. E eu viro vereador pela primeira vez, na primeira vez que ele se torna prefeito. E o Aprígio, é admirável a disposição que o prefeito tem, a vontade que o prefeito tem em melhorar as coisas, em fazer a cidade avançar. E ele me convida para assumir a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que foi um grande desafio. E logo de partida, assim, 2 anos, ela ficou meio congelada, né, por conta da circunstância. Em 2 meses, a gente reabre todas as escolas técnicas dentro do projeto Fábrica de Talentos. Nós reabrimos a Escola de Estética Animal Pet, a Escola de Construção Civil, a Escola de Gastronomia e Hotelaria e a Escola de Moda, Beleza e Estética. Hoje nós estamos atendendo em torno de 700 alunos com todas essas escolas técnicas. A gente tem um trabalho também, que é um trabalho difícil, e que as pessoas têm um anseio legítimo, que é o trabalho da gente retomar a credibilidade
da secretaria com as empresas da região. Então, a gente bate na porta das empresas da região para tentar garantir que as vagas de emprego das empresas, elas fiquem na nossa cidade. Então, nós fazemos um trabalho de pré-seleção. A gente pré-seleciona os candidatos dentro do perfil que a empresa precisa e encaminha para a entrevista na empresa. Parece um número pequeno, eu gostaria que fosse maior, mas só para te dar um dado, até março nós tínhamos conseguido empregar, através desse trabalho da secretaria, 68 pessoas. Eu ainda me incomodo com esse número, acho esse número pequeno. Mas, diante da realidade, são 68 pessoas que estão trazendo comida para suas mesas, então eu não deixo de comemorar. Apesar de querer que esse número cresça. Então, eu te falei aqui de 2 eixos de atuação nossa, né? O eixo da capacitação profissional, o eixo do trabalhador e tem o eixo do empreendedor. E é um eixo que me chama muita atenção. Até porque o prefeito de Taboão, de longe, é um dos maiores cases de empreendedorismo do mundo. Né? Ele veio para São Paulo como servente de pedreiro, migrando do Sergipe, e hoje ele é o presidente da maior cooperativa da América Latina. Talvez, assim, se a gente olhar, pode chamar Embu e Taboão, se não tem um bairro que não tem mais que 5 pessoas que moram, que saíram daquele bairro e foram morar em algum dos apartamentos da cooperativa. Exato. Acessível, né, que dá condição da pessoa pagar e tal. E pelo fato do Aprígio ser esse símbolo de empreendedorismo, a gente não poderia deixar isso passar desapercebido, né? E então, nós criamos o programa Casa do Empreendedor. O que esse programa faz, Dri? Primeiro, a gente faz um esforço para identificar quem tem um perfil empreendedor e ainda não sabe, porque de repente você faz narração, você tem uma voz muito boa, você consegue fazer narração. Talvez você pode vender isso e você ainda não percebeu que você pode ser a sua própria empresa, você pode ganhar dinheiro com isso. Tem vários sites, né, que você escolhe a voz da pessoa para colocar na vinheta, tal. Dando um exemplo aqui. Ou então aquele que já é um empreendedor, só que ele não está formalizado. E aí ele fica limitado por não estar formalizado. Nosso objetivo é identificar essas duas figuras, formalizar através do microempreendedor individual. Depois disso, a gente vai dar educação empreendedora. São cursos sobre fluxo de caixa, capital de giro, marketing digital. Enfim, eu sempre digo assim, né? Nós que viemos de uma origem humilde, os nossos pais não eram donos de padaria, pais, avós, padaria, loja de imóveis, farmácia. A gente não carrega com a nossa história de família essas habilidades, né? Porque a gente é filho de trabalhador e trabalhadora, que sempre foram empregados dos outros. E assim, a maior parte dos moradores da cidade. Então, a gente vai dar educação empreendedora para formar, capacitar aquela pessoa para ela gerir o negócio dela. E depois que ela estiver pronta, nós vamos levar até o Banco do Povo, que a gente tem lá o posto de atendimento do Banco do Povo. No Banco do Povo, você pode pegar hoje até R$21 mil. Você pode parcelar em 36 vezes, você vai pagar R$2.000 de juros. E você pode, com esse recurso, abrir o seu negócio ou ampliar o seu negócio. Então, às vezes, você tem uma adeguinha lá. E se você colocar mais uma geladeira, você vai vender o triplo de cerveja. Só que você não tem o dinheiro para a geladeira, porque você só está conseguindo o negócio pequeno. Normalmente é isso, né? Você repõe, mas vive. Sim. Então, a prefeitura vai ajudar, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico vai ajudar a dar educação empreendedora e a dar crédito para que o pequeno empreendedor possa fazer o seu negócio acontecer. São esses 3 eixos que eu julgo que sustentam a Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Bacana, interessante. Vamos lá às perguntas. No balcão de vagas, conseguimos parcerias com bancos... Deixa eu ver o restante da pergunta. Com bancos e empresas com vagas administrativas?
Olha, hoje, assim, de imediato, eu não consigo me lembrar de nenhuma parceria com banco. Não consigo me lembrar de nenhuma porta aberta com banco. Acredito que isso não tenha acontecido por conta da magnitude do banco. O Uhum, banco, normalmente, ele tem um RH central, sim. né, que não fica, muito provavelmente, se não certamente, não fica na nossa cidade. Uhum, Mas não significa que a gente não tenha vagas administrativas. uhum, Acredito que até sexta-feira, pelo menos, nós tínhamos vagas administrativas. O que uhum, que eu indico fazer? Eu indico primeiro, o nome desse programa é o Emprega Tabuão. Hoje a gente descentralizou. Agora em fevereiro, depois que nós entramos, nós descentralizamos. Antes ficava só lá na sede da secretaria, uhum, no Jardim Maria Rosa. Hoje fica também na Kisaimon Takeuchi, no prédio do Atende do Pirajussara. Você pode ir até esse lugar, cadastre o seu currículo. No momento que você cadastrar o seu currículo, vão te apresentar as vagas disponíveis. Apresentando as vagas disponíveis, você vai avaliar, me interesso por essa, não me interesso. Se você se interessar por alguma, seu currículo vai ser analisado. Se estiver dentro do perfil da vaga, porque ela vai lá, vai dizer, ó, precisa ter 2 anos de experiência. Se você nunca teve experiência, não posso mentir e dizer que a gente vai encaminhar você para essa vaga, porque uhum, senão o empresário não vai querer mais fazer pré-seleção. Vai falar assim, se for para eu fazer o trabalho de dividir, não preciso da secretaria. uhum, Então, eu preciso ser sincero com as pessoas que têm oportunidade que não pede experiência. uhum, Tem que buscar nessas. uhum, Então, eu indico que vá lá, cadastre o currículo. Se tiver a vaga, já se candidate para a vaga. Se não, o seu currículo vai ficar no banco de dados. Aparece a vaga no seu perfil, a gente tem um sistema de busca que vai levantar o seu currículo e nós vamos ligar para você saber se você tem interesse na vaga, se quer participar do processo seletivo. Mas é sempre bom passar uma vez a cada 15 dias, uma vez por semana na secretaria para ir acompanhando ou pela internet também, no site da prefeitura, acompanhar as vagas que tem disponíveis. E claro, se puder somar isso com mais capacitação profissional, é fantástico. Então, uhum. os nossos cursos profissionalizantes são exatamente para poder dar uma possibilidade de um outro segmento de trabalho, se onde você estiver, você esteja encontrando muita dificuldade. Bacana. Além da parceria com o Sebrae, a Secretaria a gente acredita que tenha englobado tudo aqui, mas É, além da parceria com o Sebrae, a Secretaria de Cultura tem alguma outra parceria de cursos? eu acho que ela deve estar perguntando do desenvolvimento Uhum, econômico. sim. Então, na verdade, o Sebrae, ele é nosso parceiro nesse trabalho da Casa do Empreendedor de oferecer educação empreendedora para Uhum, os empreendedores, né? uhum, Então, são 3 cursos. É, Descomplique, organize seu negócio e pronto para crescer. Hoje, segunda-feira, onde que a gente está gravando, uhum, tá acontecendo, iniciando mais uma etapa do curso Organize Seu Negócio. Então, o curso do Sebrae é de formação. O que nós temos são cursos profissionalizantes, uhum, próprios da prefeitura. Vou te dar alguns exemplos aqui que eu acho que eles vão se interessar. Escola de Moda e Beleza e Estética. Nós temos cabeleireiro, barbeiro, depilação, manicure e pedicure, design de sobrancelhas, massoterapia e alongamento de cílios. Acho que eu falei todos. Aí a gente tem na gastronomia, cozinha saudável, que é fantástico esse curso, por sinal. Cozinha saudável, confeitaria, cozinha regional e internacional e doces finos, que também é outra perdição. maravilhoso. Nossa, quando eu visito essas aulas, você não tem noção. Aí eu falo, eu só vou comer um. Aí eu Não. falo assim, não, ela vai ficar chateada se eu não experimentar o dela. Aí eu como 7. Aí nós temos na construção civil hoje o curso de eletricista Uhum, e o curso de pedreiro. Aí nós temos na escola PET curso de auxiliar veterinário. Tá chegando agora
um curso em parceria com o Sebrae, que já acho que até encerraram as inscrições. Começa hoje. Curso de pizzas e massa, se eu não me engano. Na pizza eu lembro bem. E tem na construção civil está começando um curso de revestimento e pequenos reparos. Legal. Esses cursos são de curta duração? Qual que é o tempo desses cursos, Os em cursos média? oferecidos pela prefeitura eles são feitos por módulos. Aham, Alguns são concluídos em um módulo só, alguns são concluídos em 2 ou mais módulos. legal, Os módulos são de 3 meses. legal. Os do Sebrae, eles são mais intensos e mais curtos. Então, Uhum. assim, são todos os dias, dura em torno de 20 dias, um mês. Legal. Entendi. Mas hoje são esses os cursos. Mas vale a pena dizer que, assim, até agosto, a gente vai ter terminado um chamamento público que vai dar condição da gente ter um poder de contratação de professores maior. E nós vamos ampliar. Hoje nós estamos atendendo 700 alunos, a gente vai ampliar para 2.500 alunos por Bacana. trimestre. Nossa, muito bom, É. muito bom. Hoje os cursos, eles são, acontecem presencial, não tem nenhum curso online. Os cursos para o empreendedor, ele tem a versão online também. Aham. Mas a gente sente que a adesão ela é muito pequena. Entendi. Muito pequena. Uhum. Acho que tá todo mundo comemorando a vitória contra a Covid. Com certeza. Tinha muita gente aí querendo ir aula online, ainda bem que começou a aula online. E alguns cursos são mão na massa, né? Então, por exemplo, sim. cozinhar. Não tem como. Então você precisa. A volta do contato físico deu essa possibilidade. Legal, bacana. Perguntar alguma coisa? Eu sempre vou ter pergunta, fico esperando a vez, né? Você tava eu tô tão concentrada. Também quero falar. Faça a pergunta, Patrick. Eu tenho as perguntas mais, assim, bem básicas mesmo, com visão de população, né? O que o governo faz daqui a um ano, para Taboão na questão de desenvolvimento econômico? Quais são, assim, as metas ou os futuros planos? Qual é a linha que o Taboão está dando para isso? Muito boa pergunta, Patrick. Primeiro, para responder essa pergunta, eu acho que é importante que a gente reflita aqui rapidamente juntos o que significa o desenvolvimento econômico, né? Quando a gente pensa em desenvolvimento econômico, a gente pensa necessariamente em geração de emprego. Né? A gente pensa em desenvolvimento econômico, que a cidade se movimente, se desenvolva, avance economicamente. Vamos lá. Existem algumas coisas que a prefeitura consegue fazer, que está dentro da possibilidade da prefeitura. Existem outras que a prefeitura é vítima de outros movimentos. Então, por exemplo, a prefeitura consegue combater a inflação? Não dá. A prefeitura consegue fazer um grande enfrentamento do ponto de vista de fazer investimento que resulte em geração de emprego? Pontualmente, não como o governo federal. O que eu só estou tentando contextualizar é que assim, o quanto a gente fica muito a reboque do governo federal. Sim. Mas isso não é desculpa para a gente não continuar trabalhando. O que está em estudo hoje no governo? E que é muito legal. Hoje está em estudo no governo uma série de propostas de ajustes e benefícios tributários para empresas que vierem se instalar na cidade. Eu ia comentar sobre isso, que eu acho que uma das funções de cidades como Taboão e Embu também é essa de cativar não é capitalizar? Capitalizar mesmo, né? Eu acho que é captar, né? É isso, de captar as empresas e trazê-las para o seu município. Mas, como você falou, a questão federal pesa muito, principalmente para as empresas que são multinacionais até. Sim, mas olha, em pouco tempo, assim, nesse 1 ano e meio, o Atacadão está em obras em Taboão. O prefeito já falou, então eu posso falar. Tem um McDonald's que vai ser construído na região do Pirajussara. Finalmente, que a gente tinha que ir até o Campo Limpo. Né? Para comer nosso Big Mac, né? Ufa, mais perto, né? O Embu agradece também. Não é? Fica mais perto. É melhor do que ir até o centro. É melhor. Tem mais uma empresa que veio aqui que eu não tô lembrando, mas tem mais uma que se instalou.
E tem outras empresas, eu participei, que ainda não é público, por isso não vou revelar o nome. Vai ser uma outra grande empresa no setor de logística que também está vindo. E existe uma discussão já bem encaminhada sobre, por exemplo, sobre o IPTU verde, que é uma política em outras cidades, né? Que é a empresa que tem preservação ambiental tem uma redução no valor do IPTU. Está sendo estudado, agora eu não sei dizer qual que é o tributo específico, mas está sendo estudada a possibilidade de reduzir o imposto de acordo com o número de postos de trabalho criado na cidade. Então, se a empresa chega até 3 mil funcionários na cidade, ela tem um certo benefício. 6 mil, outro certo benefício. Então, sim, existe um interesse do governo em contribuir nesse sentido. Agora, tem algo que é fantástico e foi a primeira lição de casa que o prefeito Aprígio fez logo de ofício. É a desburocratização das empresas para entrarem na cidade. Isso é muito bacana. Isso é muito importante. Principalmente para o micro, né, o pequeno empreendedor. Porque para ele é o primeiro a desanimar e desistir da ideia. Mas, Patrick, vou te falar que o grande empresário faz o mesmo. Se é tão difícil aqui, você procura outra cidade. E o prefeito é extremamente cordial. Ele recebe as empresas pessoalmente, com muita cordialidade e seriedade. Também a cidade não está entregue, né? Quem quiser vem. Não, alto lá. Qual que vai ser o impacto? Mas, com uma conversa... Todo o potencial, a habilidade empresarial do Aprígio tem sido muito útil no governo, porque faz com que essas relações sejam mais tranquilas e mais saudáveis. Entendo. Tem uma outra pergunta. Assim, já não é muito a sua área, mas querendo não estar linkado de alguma forma. Na questão de territorial, Taboão, tá bom? Tem território para empresas, digamos, GMs, Volkswagen, não que seja nesse sentido, mas esse naipe de empresa grande, territorialmente? A gente tem um desafio territorial de outro mundo, né? Nós somos a maior densidade do país. 22 quilômetros quadrados e praticamente 300 mil habitantes. Taboão, pela sua geografia, se tornou uma cidade em que muitas pessoas buscaram para viver. A nossa proximidade com São Paulo, a nossa proximidade com uma cidade extremamente turística como Embu, enfim, a proximidade com transporte, enfim. Eu não vejo grandes áreas nessa perspectiva, mas eu vejo algumas oportunidades, né? Eu acho que ali na região do Laguna ainda tem áreas que podem ser utilizadas para esse setor. Eu acho que o espaço da Niase, de repente, pode ser utilizado para esse fim. Agora, o que a gente também está discutindo no governo, e que é importante refletir sobre isso, também é sobre a nossa vocação. Qual que é a vocação industrial de Taboão? Porque a gente precisa ter... Quando você pensa no ABC, você pensa no quê? Realmente, né? Automobilístico, etc. Então a gente precisa entender qual que é a nossa vocação industrial, que talvez pareça que não tenha sido pensado anteriormente. Né? Por isso pode ter tido algumas falhas. Na última década, a gente perdeu empresa. A gente perdeu empresa dentro de um processo de economia instável. Desde o governo Dilma, a economia está instável, né? Então, já era perceptível que a gente poderia enfrentar problemas. Eu acho que foi um erro deixar as empresas irem embora da cidade, mas sinto muita disposição do prefeito, e eu tenho participado dessas discussões, para a gente entregar aí uma legislação que dê condição de atrair mais empresas para gerar mais receita para nossa cidade, para a gente poder investir em política social e para gerar emprego e renda para as pessoas. Eu falei outro dia na entrevista, né? Para mim, o grande objetivo da Secretaria de Desenvolvimento Econômico é conseguir contaminar, no bom sentido, contagiar o governo e a cidade no entendimento de que ninguém
quer viver em vulnerabilidade social. Ninguém gosta de viver em situação de Exatamente. vulnerabilidade social. E Então, isso atrapalha todos os setores, inclusive o que você trabalha de cultura, né? tudo. Principalmente. Educação, cultura, Porque assistência. a pessoa mesmo, ela desiste de gastar com cultura, ou até com conhecimento baseado no que ela tem que se alimentar, que ela tem que pagar conta, imposto e por aí vai. Não, e aí, Patrick, vai construindo uma geração de pessoas que não tem um lugar na cidade. É o não lugar, então o lugar é a sua rua só. É Sim. o seu bairro. Você não pode, você não tem direito à cidade, você não tem direito a usufruir de outros aspectos que são inerentes da cidadania, né? Então, eu acho que é isso, assim, a nossa guerra é contra a vulnerabilidade social, é com o trabalho, é com a renda, porque a renda, ela traz autonomia. Legal. Exato. Hoje tivemos a visita, né, do Pablo. Tá querendo aí ser jornalista, tá querendo iniciar, aconselho, né, apesar de ser uma profissão bem difícil. E ele tem uma pergunta, aí se você quiser Chega vir aí, você aqui aqui. ou ir lá, aí... Vai lá que você aparece. Não, vai ficar famoso. O único Vem secreto ficar é que famoso, sou eu. Pablo. Eu tenho uma pergunta. Eu acho que Pode falar bem eu perto. tenho uma pergunta para, tipo, a economia e a cultura juntos. Como você trabalha nas duas áreas, eu acho interessante abordar os dois. É, a organização da economia na cultura tem ideias de divulgação para áreas de periferia com melhores imagens para as famílias, crianças? Tipo, para as crianças não se sentirem tão sozinhas para o futebol, para dança, para artes, para você divulgando mais imagens para elas se sentirem mais desafiadas e preparadas para ser um grande jogador de futebol, ser um grande dançarino, ser uma grande cantora. Fantástico, fantástico. Eu acho que vem muito de encontro naquilo que a gente estava conversando aqui, né? Eu acho que a gente, qualquer pessoa, qualquer ser humano quer ser grande. Qualquer ser humano quer chegar num patamar alto. Ninguém sonha pequeno. Só que às vezes o seu sonho ele é limitado por aquilo que você conhece. Se você não conhece até onde você pode chegar, você nunca vai conseguir sonhar. Então, sim, eu acho que a política pública ela precisa ter esse cuidado. Parece besteira, parece frescura, né? Mas olha só, quando eu fui secretário de Cultura, eu levei as meninas da Escola Municipal de Bailado, eu fui até o Teatro Sérgio Cardoso, eu bati na porta do Teatro Sérgio Cardoso e pedi um dia emprestado do Teatro Sérgio Cardoso para as alunas da Escola Municipal de Bailado de Taboão da Serra. O CEMUR, que é o espaço que a gente tem, nem de longe tem a infraestrutura que o Teatro Sérgio Cardoso tem, que recebe artistas internacionais. Elas viveram um dia, passaram um dia inteiro lá, e nós levamos 800 familiares, me lembro como se fosse hoje, numa quarta-feira gelada, de muito frio, até o Teatro Sérgio Cardoso, na Bela Vista, saíram de Tabuão até a Bela Vista assistirem suas filhas, suas netas, seus netos dançarem lá. E elas saíram de lá com a certeza de que, assim, elas podem chegar no palco. No palco que elas quiserem. Isso eu acho que vale para a cultura. No esporte é a mesma coisa. Sempre que eu posso, eu convido a Cris Souza para dar uma oficina. Uma vez a gente fez na quadra do Comunitário, no Centro de Cultura e Esporte. É um equipamento que eu inaugurei, inclusive, quando fui secretário. Chama Centro de Cultura e Esporte, num lugar bem vulnerável. E aí eu levei a Cris para dar uma aula lá. Para que eles soubessem que a melhor do mundo é de Tabuão. E que se ela é melhor do mundo, eles também poderiam ser. Agora, se me perguntar como que faz isso? Que horas que faz? Eu vou te falar o máximo que você puder. Todo dia, se for possível. Porque estimular o sonho das pessoas é estimular que elas caminhem. Uma vez uma professora na faculdade falava assim, né, pra mim. A gente nunca vai realizar a utopia. Nunca ninguém alcança a utopia. Mas sabe por que a utopia, pra que serve a utopia? A utopia é como se fosse uma montanha. Você dá um passo pra frente, ela dá um passo pra trás. Você dá um passo pra frente, ela dá um passo pra trás. E você nunca alcança a utopia, o seu sonho perfeito. Mas sabe pra que serve
o sonho perfeito, a utopia, pra gente caminhar. E é caminhando que a gente vai avançando, vai vivendo outras coisas. Cara, isso foi bonito. Foi bonito. Eu ia falar que realmente eu acho que o principal desenvolvimento é esse. Você pode falar de trazer empresa para a cidade, você pode falar de reduzir imposto, pode falar de dar mais cultura, você pode falar o que for, mas se a pessoa não se motiva, ela não vai caminhar. Se todas as pessoas não se motivam, elas não caminham, automaticamente uma cidade como Taboão, Embu, não caminha. Eu acho que Patrick, mora aqui o fogo que tem que nascer do desenvolvimento para todas as áreas. perfeito. Tem mais perguntas? Não? Obrigada, viu? Parabéns, A melhor pergunta. Mas, Patrick, deixa eu só comentar isso, assim, porque é fantástico o que você disse. É exatamente isso. Desenvolvimento econômico não é só fazer o dinheiro circular. Uhum. Aí não pode, Vai a gente além, não né? pode esquecer para que serve o dinheiro. Porque assim, dando até um exemplo bem chulo. Você vai lá, Taboão cria mais empregos, certo? Aí tem 100 habitantes, vamos dar um exemplo, de Taboão. E eles estão empregados. Desses 100, 70 se demitem. Por quê? Aí às vezes 70 não tá legal em casa. Tem uma questão de cultura, uma questão de depressão familiar, política de segurança. Então, diversos fatores fazem com que a pessoa se desanime com a vida, saia do trabalho. Então, automaticamente você cria um emprego à toa, assim, para os seus residentes, né? Aí vem pessoa de São Paulo trabalhar em Taboão, vem pessoa do Embu trabalhar no Taboão, porém o seu taboense mesmo te critica achando que você não está fazendo o que deveria ser feito, sendo que não. Eu acho que é por essa linha que você está falando. Esse é o nosso compromisso. Emprego não nós não somos máquinas. Nós somos seres humanos. Uhum. E eu acredito que as pessoas querem trabalhar para sentir prazer. A gente passa mais tempo da nossa vida no trabalho do que vivendo a nossa vida como um todo. Então as pessoas querem se sentir úteis, querem sentir que estão complementando de alguma forma na vida do outro. Por isso que o nome da secretaria ele é fantástico. É Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda, que são coisas distintas. Você pode trabalhar sem ter renda e ter renda sem ter trabalho. Mas o trabalho, a boa concepção do trabalho é essa. A que ajuda a trazer a felicidade. E se você não tem... É fantástico essa avaliação. Você não tem saúde, você não vai conseguir feliz com salário milionário. Então, é pensar... Eu vou repetir o que eu falei pra Adri quase agora. Pra mim, a política, ela é a principal arma pra tentar promover felicidade para as pessoas. Se a cidade não é feliz, eu não quero viver nessa cidade. Exato. Bressan, não temos perguntas, só para parabenizar pelo trabalho incrível. Beijos, Fabi, Ale e Luísa. Ah, eles são fofos, são fofos. A Luísa é a Luísa Martins, que foi representante. A Luísa deve estar o quê? Com 12 anos, eu acho. Ela foi nossa representante de Taboão no The Voice Kids. Chegou quase na final. E ela é fantástica. Canta como adulto. Você fecha o olho e não parece que é uma menina cantando. E eu conheci em um evento lá no Shopping Taboão. No Festival de Arte e Cultura. Foi, nossa. Fantástica. A menina é fantástica. Fantástica. Beijo pra vocês três. Amo vocês. Vamos lá. Eu vou fazer essa primeira aqui. O que você poderá fazer para ajudar quem está com dificuldade de recolocação no mercado de trabalho? Nós temos o plano de capacitação profissional das pessoas. Sempre é legal, assim, as pessoas que têm dificuldade, que tá com essa dificuldade, ela pode procurar a secretaria, pode procurar o programa Emprega Taboão. Dependendo do dia, se eu estiver lá, até eu faço questão de conversar com a pessoa, pra gente refletir um pouco sobre o histórico profissional do candidato, para saber se ele está procurando o emprego no ramo certo, se tem algo no currículo que precisa melhorar, se tá precisando de uma profissionalização, para ele contar um pouquinho de como que é o desempenho dele na dinâmica, na entrevista. Nós temos oficinas para todos esses aspectos, elaboração de currículo, elaboração de redação, que acaba sendo etapa eliminatória na obtenção do emprego, dinâmica em entrevista,
a gente tem oficinas para ajudar o candidato nesse sentido, para preparar ele para a busca do emprego. Agora, tendo a possibilidade, e estando dentro dos cursos que nós oferecemos hoje, alguma linha de trabalho, de formação que ele se interesse, os cursos profissionalizantes têm o objetivo de cumprir esse papel. E aí eu sempre digo para quem sai do curso, né? Você tem 2 caminhos. Você pode ser um trabalhador, continuar procurando emprego, ou você pode ser empreendedor. Você pode ser o seu próprio emprego. Que aí eu tenho vários outros cursos também que a prefeitura já dá. Isso. Aí a gente tem uma outra mão ali para ajudar. O que é importante dizer, né? A gente está passando por um momento muito ruim de recessão, mas a gente não pode desistir. Nós temos que falar para o máximo possível de pessoas que a gente está procurando emprego. Então, eu já fiquei. Antes de assumir a secretaria, em 2017, eu perdi o emprego. Eu fui na Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Fiz um teste para telemarketing, mas nunca me chamaram. Mas eu saí de lá, sabe para onde eu vim? Pro Pátio de Imbu. Porque na minha cabeça tava assim, eu preciso falar para o máximo possível de pessoas que eu estou desempregado e que eu preciso de um emprego. Então, a gente não pode perder a esperança. A gente tem que ir pensando nas possibilidades. E olha, a gente está lá para ajudar. Então, a gente vai sentar, a gente vai pensar em possibilidades. É claro que eu gostaria de todo mundo que estivesse lá, eu recebesse com um emprego novo, mas não é real. Mas caminhos e incentivo vai ter sempre. Bacana. Agora, 2 perguntas polêmicas, né? Taboão da Serra está abandonada. Qual o motivo? Olha, Opinião própria da pessoa, sim, né? sim, Vamos falar, sim, comentar sobre isso. sim. Não, eu discordo, porque eu não acho que Taboão é uma cidade abandonada. Eu acho que é uma cidade que tem desafios, né? E eu sinto, fazendo parte do governo, de que existe entre todos os secretários e principalmente no prefeito uma vontade de fazer grandes entregas. Então, vou falar das coisas que aconteceram aqui, ó, nesses últimos 1 ano e 6 meses. O ano em 2020 deu um grande problema porque a merenda das crianças se tornou um kit. E numa matemática, pegou o dinheiro que ia gastar com a merenda das crianças, dividiu por cabeça de criança, quantas crianças, e deu um kitzinho. Foi um auê. Questionado qualidade e tal. O Aprígio ganhou a eleição e o Aprígio fez um cartão. Eu achei fantástico. Porque você tem autonomia da compra. Eu sempre falo isso, né? Eu tenho um problema, assim, na concepção da doação da cesta básica, por exemplo. Eu prefiro que a pessoa tenha o cartãozinho que faça com que ela tenha a dignidade para comprar. Sim. Então, essa é uma das ações positivas e importantes. Na educação, a gente tá, para mim, isso é educação de primeiro mundo. Todas as crianças com tablet, que leva para casa. Professor com computador. Então, você tem uma educação informatizada, né? O nosso trabalho ali na política de formação, capacitação profissional, sim, não é qualquer cidade que tem 4 escolas técnicas, né? E que tá Diferencial, né? e que tá funcionando. Aí você vê na política da assistência social, o ano de 2021, que foi um ano crítico. O secretário, que é meu ex-chefe, o Wagner Eckstein, ele, com parceria com universidades, 20 mil cestas básicas distribuídas em 2021. Num momento de muita dificuldade, assim, das pessoas estarem passando fome, literalmente, né? Com aquela segunda onda da pandemia. Você vai para habitação, onde meu amigo Nílcio tem feito um trabalho fantástico. Primeiro de entender a cidade, de preservar o meio ambiente, mas assim, uma coisa que muda muito na vida das pessoas. Título de posse. Pessoas que moravam em áreas que em algum momento foi irregular, a prefeitura vai lá, regulariza e dá o título de posse para a pessoa.
Na saúde, minha época que eu fiquei, que eu fiquei na Câmara, eu lembro que eu ligava toda semana para a Secretaria de Saúde. Eu quero saber as coisas que estão acontecendo, porque eu quero comemorar as coisas boas. Prêmio de combate à tuberculose, a cão-terapia para pessoas com deficiência atendidas lá no Centro de Reabilitação e Fisioterapia, as próprias obras da Escola Municipal de Artes, a troca do pronto-socorro infantil da onde estava para um prédio novo, que vai atender com mais qualidade. Aí fala assim, mas tá cheio. Tá. Mas tem dia que não tem médico. Tem. Ali é uma empresa que administra, né? E a gente está na constante briga jurídica e de diálogo para que a empresa entenda que não dá para a gente, para a cidade chegar lá onde devia ter 4 médicos, os moradores chegam lá, tem 2. Então, é de tentar aguçar na SPDM, que, a meu ver, não tem problema dizer, eu acho que faz um trabalho técnico importante, mas que falta essa sensibilidade, falta esse cuidado, né? Lá ela administra o Hospital São Paulo, que é referência, mas não dá para tratar o Hospital São Paulo bem, porque é um hospital referência, e o nosso pronto-socorro, onde ela recebe para gerenciar, mal. Então, assim, tem problemas ainda a cidade? Tem. Ela não está errada. Tem problemas. Tem uma outra coisa, a gente precisa dizer. Isso é polêmico que eu vou dizer. A minha primeira polêmica do podcast. Chegou. Mas olha, isso é polêmico. Porque a gente atribui a responsabilidade de problemas na gestão pública apenas ao político. E a gente esquece de ver o mau empresário. E quando eu digo mau empresário, é aquele cara que ganhou a licitação para fazer as obras, por exemplo, lá das estações temáticas no Parque das Hortênsias, que a gente elaborou o projeto, e como ele percebe que mudou o governo e entrou pandemia, ele some com dinheiro. E aí o prefeito tem que fazer uma mega movimentação jurídica para poder caçar aquela licitação e aí contratar uma nova empresa que pode ser. E parte do dinheiro o cara levou ainda. Você sai ainda com prejuízo. Né? Então, assim, outro dia, vou contar. Minha amiga, uma amiga minha que ela é da. Ela, não vou falar o nome dela, porque senão vai ficar muito explícito, mas ela vai saber que é ela. Ela foi minha professora. Você sabe. É muita polêmica. Ela foi minha professora. E aí ela tá fazendo um curso de gestão na FATEC Sebrae, uma faculdade técnica, e que tem a ver tudo com a questão do empreendedorismo. E ela foi me visitar. E aí ela falou assim, não, eu preciso fazer um estágio, eu quero te ajudar. Eu falei, ótimo, né, acadêmico. Ah, não, porque o diretor da FATEC vai vir aqui. Eu falei, quero, porque eu quero gente que tá na universidade pensando em soluções, vai trazer ideias novas que vão ajudar. Aí eu comecei a descrever pra ela, falei, mas isso tá muito ruim, Eu falei, amiga, vamos fazer o combinado. Vem aqui ficar uma semana comigo. Vem fazer gestão pública uma semana. As pessoas não têm dimensão. Não é porque não quer fazer. Você não pode. Se eu sempre digo isso, né? Você vai comprar uma cadeira na prefeitura, você não pode, que nem a gente vai ali, ó, na Casa Bahia e compra uma cadeira. É um processo burocrático e que, às vezes, fornecedores mal intencionados supervalorizam o valor da cadeira. Exatamente. Então, assim, é um monte de obstáculos. Muita burocracia. Serviço público é totalmente diferente da iniciativa privada. Principalmente também de prestadores de serviços. Sim. Principalmente isso. Os trabalham com essa questão de... Aí faz nota fiscal, aí fala, faz mais carinha essa cadeira pra mim, tirou 50, 10. Aí tem o mau gestor, né? Que aí a gente fica de olho, né? Que a gente... Aí esses daí, sinto muito. Eles têm que vazar, porque no serviço público não serve. Que é mais fácil de demitir também, né? Aquela má licitação. Passa na RH, por favor, Mas deixa eu mandar uma mensagem pra essa pessoa. Você quase fala o nome. Acabou com o anonimato do primeiro caso. Mas tudo bem, não vou mandar. Pode mandar uma mensagem. Eu vou mandar uma mensagem pra essa pessoa. Pedindo um pouco mais de paciência, pedindo que renove a oportunidade que tem dado
ao prefeito Aprígio, e aí eu sinto que também é uma oportunidade, uma confiança em mim, porque ele me escolheu para ser secretário. Nós estamos em 1 ano e meio de governo. Assumir um governo é difícil, é complexo, mas eu não tenho dúvidas que nós vamos chegar em 2024 e a gente vai entregar uma cidade muito melhor do que o que a gente assumiu em 21. Então, mais um pouquinho de confiança que vai dar certo. Bacana. Estamos chegando aí nossos momentos finais, né, Patrick? Já estamos chegando. Passou muito rápido, é muito pouco esse negócio de podcast aí, menos de 2 horas. Vamos fazer um podcast aí, de 100 horas 12 pra horas. acabar. Mas estamos chegando aos momentos aí finais aí. E tem uma pergunta muito interessante, né? Pra enriquecer aqui o nosso bate-papo. Você pensa em ser candidato a prefeito de Taboão da Serra? Perguntona essa. A pergunta de milhões. O que me alivia na resposta é que eu sou muito jovem e independente do que eu responder, eu não vou ofender ninguém, porque pode acontecer a qualquer momento. Eu tô brincando. Uma vez, vou revelar quem me falou. Um ex-deputado federal, Vicente Cândido. Uhum. Eu era bem novinho, e ele era um cara da cultura, inclusive. Uhum. Eu era bem novinho, tinha uns 14, 15 anos. E ele falou assim, você tem vontade de ser vereador? Eu falei, não. E aí ele falou assim pra mim, na política, nunca diga nunca. Porque algumas coisas acontecem na política não pelo seu desejo, mas pela tarefa que você tem que executar. Se chegar um momento em que eu nunca fui candidato de mim mesmo, tenho pavor em imaginar que eu serei candidato da minha vaidade, da minha ambição, não consigo e não quero, e nunca fui. Se chegar um momento em que a cidade entenda que o nosso nome é um nome viável, eu toparei a tarefa. Mas acho que tenho outros desafios, vários outros desafios antes de chegar nesse desafio da prefeitura. Bacana, respondido. Gostei. Eu tinha até anotado aqui, eu falei que essa seria a última pergunta, mas eu estava acompanhando essa semana, né, sempre tenho postado, né, algumas notícias de Taboão, sobre Impulsiona Taboão. Fala um pouquinho sobre esse evento. Eu vi até que lá no site tinha até uma declaração, né, sua, né, com relação ao evento. Fala um pouquinho sobre esse evento. O Impulsiona Taboão, ele é fantástico, porque é a maior ação social já vista em Taboão da Serra, assim, não gosto de dizer na região, porque fica parecendo que sou metido, né? Só puxo sardinha pra Taboão, mas é na cidade, né? Mas é uma verdade. Eu arriscaria que é a maior ação social da região. E o que é legal no Impulsiona? O Impulsiona, ele traz a prefeitura para perto das pessoas. A prefeitura sai do prédio físico dela. Uhum. E ela se concentra nos extremos. Então, esse é o terceiro já. O primeiro foi no Ferreira Paz, ali na região do Mituze. O segundo foi no Esther Cordeiro, que foi ali no Trianon. E o quarto foi no Terezinha Volpato, no Jardim Record. Bairros de periferia. Uhum. E o que é importante? Acho que tem até dialoga um pouquinho com a pergunta do Pablo, né? É porque as pessoas veem de perto as coisas acontecerem. Então, assim, lá, vou falar o que o desenvolvimento econômico ofereceu. Corte de cabelo, serviço de barbearia, massoterapia, quick massage. Fala, quando que a gente consegue se organizar, ou quando a mãe de família, que tem 3 filhos, consegue separar R$100 para ir na massagista? Possível. A cidade feliz é a cidade que tem massagem. Sim. A gente precisa entender isso, porque Isso é maneiro, isso é qualidade de vida. Isso é verdade. Com Né? certeza. Porque se ser classe média é poder experimentar uma massagem uma vez por mês, todo mundo tem que ser classe média. Sim. Não é? Aí nós tínhamos isso foi muito criativo. A Escola de Construção Civil estava dando uma oficina de como trocar a resistência do seu chuveiro. Nossa. Isso aí é eu bom preciso também, dessa né? aula. Fantástico, né? Fantástico. A gente tinha a escola pet, que estava dando também orientações para cuidar do seu pet, e os nossos alunos, os alunos da gastronomia,
tiveram um dia de MasterChef e cozinharam 250 marmitas para quem trabalhou no evento. Dentro da cozinha da escola, produziram tudo isso. Mas tem outras coisas. Tem troca de receita. Sabe quando você toma aquele remedinho controlado, uma fluoxetina? E que aí você trabalha e no sábado o posto de saúde está fechado e você tem uma mega dificuldade para trocar a sua receita, você ia lá, tinha um médico lá te esperando para você trocar a receita. Aqueles testes básicos mais importantes de glicemia, diabetes, vacinação, porque ainda tem gente retardatária na vacinação da Covid, vamos vacinar, gente. E aí você podia fazer a vacinação lá, o cadastramento do currículo, o acesso digital da assistência social, em que você pode consultar a situação do Bolsa Família, porque eu me nego a falar Auxílio Brasil, então do Bolsa Família, você vai lá ver como que tá o seu Bolsa Família. Isso é polêmico também. Só para não esquecer, o nome é Bolsa Família. E aí... E continua. E continua sendo Bolsa Família. E dia 1º de janeiro do ano que vem vai voltar mesmo ser Bolsa Família. Enfim, é uma série de serviços, a Secretaria de Esportes mostrando algumas atividades e também a entrega do título de posse. Legal, isso é muito interessante. Para as pessoas que estavam lá no entorno. Então é um dia festivo, é um dia de serviços. Na cidade inteira. Isso, mas é para despertar. Porque o cara vai lá ver a apresentação de karatê, ele pergunta, onde tem karatê? Ele vai lá ver todos os nossos alunos, que a gente é enjoado, viu? Eu já falei, não é porque é público que tem que ser de qualquer jeito, né? Tem qualidade. Nossos alunos andam de doma. Nossa. Que isso. Da gastronomia com doma, chapéuzinho, tudo bonitinho. Vou levar um dia vocês conhecerem, vocês fazerem uma matéria na escola de gastronomia. Aí sim, vamos muito. Vamos muito. Aí falou a minha língua. E o cara vê ali e fala assim, não, peraí, mas é de graça? Onde que faz? Então, é de você trazer para perto a prefeitura das pessoas. Eu acho uma sensibilidade sem tamanho e tá dando super certo, tanto é que nós já estamos na 3ª edição. Bacana, bacana. Bressa, muito obrigada por você ter aceito o nosso convite, ter compartilhado um pouquinho, né? Eu acho que foi o que a gente falou. Precisava de umas 10 horas aí de podcast. Mas fica aí o convite, fica as portas abertas para você voltar em um outro momento também pra gente falar sobre outros assuntos, falar sobre outras coisas. Tem algo que a gente não falou, que você gostaria de comentar, mandar um recado para alguém? Fica à vontade. Não, eu quero dizer que assim, eu tava nervoso. As pessoas acham que a gente tá na política, a gente é desinibido, mas tem muitas coisas que dão um friozinho na barriga. E eu tava nervoso, mas me senti muito à vontade. Obrigado pela condição, obrigado pelas perguntas, obrigado pelo acolhimento. Foi muito gostoso, espero que tenha compartilhado aí um conteúdo interessante. Quero pôr aqui todo mundo que vai assistir esse podcast, vai ouvir, colocar a Secretaria de Desenvolvimento Econômico à disposição. A gente está lá para dar as mãos, não vamos passar por dureza sozinho, por dificuldade sozinho, conta com a gente, lá a gente vai ter uma palavra de incentivo e ânimo para a gente seguir em frente e pensar em alternativas. Quero agradecer, não posso deixar de agradecer, meu prefeito, Aprígio, pela oportunidade, se eu posso estar falando tudo isso, é porque ele confiou no meu trabalho e me deu a oportunidade de poder estar fazendo esse trabalho. Agradecer meu amigo, meu irmão, Júnior Exten, que é secretário de administração, e agradecer minha equipe da SDE, que enlouquece junto comigo, que mergulha nos nossos sonhos, nos desafios, nas ideias malucas e entrega sempre trabalho magnífico. E mandar um beijo também para minha equipe da cultura, que ficou lá, mas que a gente continua pertinho. Eu falo mais um pouco, eu sou secretário das duas. Tem um pouquinho ali, tem um pouquinho ali de você. O coração ainda tá lá. Ainda tá lá também. Ai, fico muito feliz. Muito obrigada mesmo. Pessoal, ficamos por aqui com o nosso episódio, né? Siga, compartilhe, se inscreva. Siga também o Primeiro Notícias lá no Instagram, no Facebook. Ativa o sininho. Ative o sininho. Hashtag também aí, ó.
Fica a Bressan mais vezes. Que a gente Com faz o podcast certeza. agora. E até o próximo episódio. Tchau, tchau!